Mais uma vez aqui, pela graça e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui cumprimento a todas vocês, minhas amadas irmãs e minhas amigas, com bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Minhas irmãs, vamos agradecer a Deus pela grandeza da misericórdia que Ele teve para conosco de mais um dia, a oportunidade de mais um dia nos despertar, porque nós mesmos nada podemos, a não ser que venha dos altos. Então, minhas irmãs, vamos sempre agradecer a Deus por tudo, pelos feitos e pelos não feitos, e agradecer a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado. Minhas irmãs, espero que todas estejam bem, por aqui tudo vai muito bem. Então, minhas irmãs, estarei hoje lendo um pouco sobre a mulher de Ló, que se converteu numa estátua de sal. Então, vou estar lendo no livro de Gênesis, no capítulo 19, vou estar lendo o versículo 24 ao 26. A palavra tem como epígrafo a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e tudo o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém. Glórias a Deus. Minhas irmãs, eu posso pôr como tema dessa pequena reflexão: não olhe para trás. A história da mulher de Ló é uma das mais fortes e impactantes da Bíblia. Embora seu nome não seja citado, sua atitude ficou marcada para sempre como um exemplo de desobediência, minhas irmãs. Apego ao passado e falta de confiança em Deus que essa mulher teve. Enquanto Deus queria levá-la para um novo começo, o coração dela ainda estava preso e ao que precisava abandonar. E isso não agrada a Deus. Quando Deus tira nós de certo lugar, que o nosso coração fica preso. Isso não agrada a Deus. É a mesma coisa quando Deus tira as pessoas das nossas vidas e nós permanecemos com aquele peso em nós, com aquela lembrança, com aquele apego o tempo todo. Isso não agrada a Deus, porque se Deus tirou, é porque Deus sabia, Deus via lá na frente. Então nós temos que sempre estar muito atento a esses acontecer. E muitas pessoas querem viver o novo de Deus, mas não querem largar o passado, como Deus pede que abandone o passado. Continuam olhando para trás, para as antigas dores, antigos pecados, relacionamentos destruídos, mágoas, vício, uma velha vida. Isso não agrada a Deus. Se Deus te tirou do Egito, não queira voltar no Egito, não fique lembrando como aquele povo de Israel tinham sido libertos e ficavam lembrando do Egito. Não façam isso, que isso não agrada a Deus. Se Deus te tirou lá do mundo, do pecado, não queira voltar para lá, minha irmã, não queira voltar para lá, minhas amadas. Porque se Deus te tirou de lá, porque lá não prestava. Então, tente se apegar cada dia mais, que passe na presença de Deus e não queira voltar para o pecado, porque isso não agrada ao nosso Deus. Deus hoje chama-nos para seguir em frente. E sabemos que Sodoma representa um lugar de pecado. Ló e sua família moravam em Sodoma, numa cidade cheia de corrupção, pecado e maldade. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado daquela terra.
Porém, pela misericórdia de Deus, Ló e sua família receberam a oportunidade de escapar. E assim nós sabemos que muitas famílias têm essa oportunidade de sair da antiga vida, de sair do mundo do pecado, através do mundo dos familiares, porque sabemos ali que Ló teve essa oportunidade por causa de Abraão, e hoje não é diferente. Vemos lá também Raabe. A família de Raabe teve a oportunidade por causa de Raabe. E a família foi obediente a Deus, creu no Deus de Israel, e assim se juntaram todos dentro da casa de Raabe, todos foram salvos. E aqui é o que acontece aqui com a família de Ló. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Ló, quando teve o aviso que os anjos vieram na casa dele e mandaram ele sair, ali, eles seguiram em frente. A mulher apega naquele lugar, provavelmente teria nascido naquele lugar, né? Ela apegada naquele lugar, porque sabemos aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E assim aconteceu com a mulher de Ló. O coração dela estava ali em Sodoma. E ela sair, ela não poderia ter olhado para trás, mas a desobediência dela fez que ela olhasse para trás, e ali ela se tornou uma estátua de sal. E isso nos ensina que Deus é justo, mas também Ele é misericordioso. Quando nós clamarmos a Deus, formos obedientes, reverente a Deus, Ele atende a nós. Antes do juízo, Deus sempre oferece uma saída. Deus não manda sem aviso. Deus não faz as coisas, não permite sem aviso. O nosso Deus é um Deus tão maravilhoso. Ele é dono de tudo isso, e mesmo assim, de tão perfeito e misericordioso que Ele avisa, de alguma forma Ele avisa, como Ele está avisando, como está tendo avisos da volta de Jesus. Se Deus quisesse pegar-nos de surpresa, não ponharia tantos avisos, como a Bíblia é a maior referência aos avisos. E aí Deus usa profetas, usa pregadores, avisando: Jesus está voltando, se arrependam, convertam-se e aceitam a Jesus, porque a única saída para a salvação é aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e legítimo Salvador de vossas vidas. E assim, lá Deus avisou que destruiria aquela cidade. Mandou os anjos à casa de Ló. Os anjos até passaram ali a noite na casa de Ló. Saíram, mas o coração da esposa de Ló ficou apegada naquele lugar de pecado. E ali ela se transformou numa estátua de sal pela desobediência. E sabemos, minhas irmãs, que não vai ser diferente. Que por causa da desobediência, muitos vão padecer. Queremos nós, que através de nós, através do nosso testemunho, que os nossos familiares abram seus corações ao Espírito Santo, que Ele possa vir trabalhar para que os nossos familiares aceitem Jesus, vivam em obediência com Deus. Então, minhas irmãs, o que nós vemos também, como nos dias de hoje, muitas vezes Deus manda a pessoa sair de ambientes que destroem a vida espiritual, amizades erradas, lugares perigosos, práticas pecaminosas, relacionamentos tóxicos, mas nem todos conseguem obedecer completamente. Muitos padecem por não querer obedecer a Deus, por não ter o entendimento. Mas Deus sempre está atento. Nós devemos se afastar das coisas que afastam nós de Deus. Não importa do que seja, se seja sua melhor amiga, o que seja, o lugar onde você sempre gostava de frequentar, se isso te afasta da vida espiritual, saia, antes que aos poucos você vai se perdendo. E o anjo de Deus deu uma ordem muito clara a eles: não olhem para trás. Foi a que o anjo de Deus falou. Os anjos disseram:
escapa-te por tua vida e não olhe para trás. Mas a desobediência falou mais alto na vida daquela mulher. Deus estava dizendo: eu tenho um futuro para vocês. Não se apeguem ao que estou destruindo. Não sintam saudade do que te fazia mal. Por que sentir saudade do que te destruía, do que te fazia mal? Sabemos que o que nós vamos herdar lá nos céus é coisas que ninguém consegue explicar. Nós vemos o relato de João, lá no livro do Apocalipse. Mas aqui é nós lendo, imagina quando chegarmos no céu, o quão diferente vai ser as maravilhas. Lá não vai ter tristeza, não vai ter dor, lá não vai ter enfermidade, lá não vai ter nada. Lá vai ser só alegria, só gozo. Então, minhas irmãs, sabemos que nós estarmos na presença de Deus exige renúncia. Mas se querermos, nós conseguimos, porque Jesus fala: eu venci o mundo e vós também podes vencer. Nós podemos vencer o mundo se nós estivermos sempre na presença de Deus, buscando Deus constantemente. Mas sabemos que, voltando ao texto, a mulher de Ló olha para trás. O problema não foi apenas ela virar o rosto, minhas irmãs. O problema foi que o coração dela ainda estava em Sodoma. Quem vive preso ao passado não consegue avançar. Muitas vezes até prossegue um tempo bem, mas depois vem a destruição. Porque se você é apegado no seu passado, você está impedindo bênçãos de Deus na sua vida. A mulher de Ló saiu fisicamente de Sodoma, mas Sodoma ainda estava dentro dela. Há pessoas, minhas irmãs, já estão na igreja, já ouviram a palavra, já começaram uma caminhada com Deus, mas emocionalmente ainda vivem presas no passado. E Jesus está dizendo: deixem o passado não convém mais. Como está lá no livro de Isaías 43, versículo 18 e 19, aonde diz: não ficais lembrando das coisas do passado, porque Deus fará coisas novas. Então, minhas irmãs, e pela Bíblia já estamos constantemente sendo chamados a atenção. O porquê querer o que já se foi. E também a mulher, ela nos lembra, até tem uma referência dela em Lucas 17:32. Vou estar lendo. Aqui diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perdê-la, salvá-la. A mulher de Ló procurou de salvar a sua vida da maneira dela, mas não conseguiu, porque não é da nossa maneira, da maneira de Deus. E Jesus queria ensinar que ninguém pode avançar no reino olhando constantemente para trás, que isso é um alerta para nós. Se nós vamos para a presença de Deus, que nós vamos inteiramente, vamos deixar Sodoma, Gomorra, vamos deixar Egito para trás. Vamos avançar a nova caminhada, que se Jesus te chama é porque Ele tem algo maravilhoso para a sua vida. Não fique presa, minha amada, no passado. E a estátua de sal tem um sinal significativo espiritual para nós.
ela virou uma estátua de sal. O sal naquele contexto representa paralisação, esterilidade. Espiritualmente, isso significa vidas paradas, pessoas sem crescimento espiritual, crentes presos no ontem, pessoas que não conseguem viver um novo de Deus. Eles até tentam, mas aquele peso, aquele corpo preso no passado, fica te impedindo de você viver as maravilhas que Deus quer te oferecer. Quem vive olhando para trás perde muitas oportunidades. Os anos vão se passando, ela vai perdendo oportunidades e oportunidades porque ela não consegue se livrar do passado. Ela perde o crescimento espiritual. Muitas vezes você poderia estar avançada lá em cima, sua vida espiritual, mas por você ficar preso ali no passado, você não consegue. E sabemos que nós devemos que nos livrar disso, buscar em Deus, buscar constantemente em Deus a transformação, buscar que o Espírito Santo ele nos ajuda, ele é o nosso ajudador, nosso professor, ele sempre vai estar nos ajudando. Então, minhas irmãs, essas pessoas que também ficam muito presas no passado, elas perdem milagre, elas perdem até a direção de Deus, porque elas se apegam tanto no passado, que elas estão ali para ser desviadas, porque elas ficam presas no passado. A vida que Deus ofereceu a elas, que elas poderiam ser felizes, mas não. Elas estão presas naquele passado que elas acabam devagarzinho, saindo, abandonando Deus, abandonando as maravilhas, os caminhos de Deus. E Deus quer nos levar para um novo tempo. É isso que Deus nos chama quando temos um chamado que Deus constantemente está chamando a gente através de pregações, mensagens, louvores. Se você ouve louvores, ouve pregações, ministração, palavra, é porque Deus está te dando a oportunidade de um novo recomeço, de viver um novo tempo. Só basta você aceitar. Se você quer aceitar ou você quer ficar em Sodoma. Ló continuou caminhando e a mulher ficou parada. O segredo da vitória espiritual é continuar caminhando, mesmo quando dói, deixar algo para trás. Deus não destruiu Sodoma para destruir a família de Ló. Deus destruiu Sodoma para salvar quem decidiu obedecer. E assim, nós também, essa caminhada que nós temos, de provações, dores, sofrimento que vem para nós, mas aqui nós devemos estar firmemente se nós queremos receber a vitória de Deus. Porque não somente vamos ser salvos pela fé, porque a fé sem obediência é fé fingida. Nós temos que ter obediência em Deus e nós vamos ser salvos pela fé através da obediência também. E há momentos em nossas vidas que Deus remove coisas da nossa vida porque Ele tem algo melhor para nós. Ele tem algo preparado para nós e nós não queremos entender. E a mulher de Ló nos ensina, não devemos viver presa ao passado. Não podemos sentir saudade do que Deus mandou abandonar. Precisamos confiar totalmente em Deus, obedecer parcialmente ainda e obediência. Não podemos viver na desobediência, temos que ter obediência em Deus. Mulheres de Deus precisam caminhar olhando para frente, com fé, esperança, coragem, confiança em Deus e obediência. Esqueça, mulheres, seu passado. Todas temos passado. Sabemos que temos que lidar com essa frase. Não temos passado, temos testemunho. Então, minhas irmãs, que fica uma reflexão em nós quando Deus fala conosco.
Vamos ouvir a voz de Deus para ter vida, para ter salvação. Não vamos ser desobedientes como foi a mulher de Ló. E quem foi chamado para um futuro não pode viver preso ao passado. Deus não manda sair de Sodoma para voltar o coração para lá, minhas irmãs. O olhar da mulher de Ló revelou onde estava o seu coração. Quem olha demais para trás corre o risco de parar no caminho. O novo de Deus exige desprendimento nosso. E assim nós temos que se desprender das coisas do passado para você conseguir viver o novo de Deus. Porque quem fica preso no passado não merece o que ele tem no presente e o que Deus vai dar no futuro. E tem muitas e muitas famílias, muitos relacionamentos sendo destruídos por causa de pessoas presas ao passado. Isso dói muito, mas que nós sejamos libertas, pedimos a Deus a libertação pelas coisas, pelas dores do passado, que Deus abra o coração, o entendimento, a nossa mente, que nos limpe para que nós estejamos prontos para viver o tempo novo que Deus preparou para nós. E a mulher de Ló quase foi salva completamente. Ela saiu da cidade, mas não saiu emocionalmente dela. Hoje Deus também está dizendo, minhas irmãs, não olhe para trás, não volte. O que eu já te tirei da sua vida, não busque para a sua vida o que foi tirado. Seja o que for, talvez foi um trabalho que Deus te tirou de lá. E você fica relembrando, pare com isso. Talvez foi um relacionamento doentio. Não fique lembrando, porque Deus vê o nosso amanhã. Deus sonda os corações das pessoas. Deus vê os pensamentos. E se Deus tirou, porque Deus via o futuro. Então não fique apegado naquilo. Reverencie Deus, continue caminhando. O Senhor tem um futuro preparado para aqueles que obedecem a Ele, minhas irmãs. Que essa palavra fique como reflexão em nossas vidas, que nós não queremos voltar onde Deus nos tirou. Se Deus te tirou do mundo do pecado, seja grata a Deus constantemente. Reverencie Deus, obedeça a Deus. Siga firmemente nos caminhos do Senhor. Sabemos que fácil não é, mas siga firme, pedindo ajuda constantemente a Deus, a Jesus, Espírito Santo, que eles estão ali aptos todo instante para te ajudar. E não desista, não volte para Sodoma. E eu peço, Senhor meu Deus, ajuda-nos a deixar o passado, algo que nos entristece. Tira o nosso coração das coisas que o Senhor tirou, do que não te agrada, meu Deus, para que nós possamos te obedecer, para que nós possamos estar te reverenciando, te honrando, porque tu és o único merecedor de toda honra, toda glória. Que nós tenhamos o nosso coração aberto para ti, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que nunca, Senhor, ficamos parados na direção oposta do que o Senhor quer para nós. Amém? Vou fazer uma oração. Soberano, eterno Deus maravilhoso, meu Pai querido que está aí no céu. Senhor, meu Deus, eu apresento nesse momento a vida de cada uma dessas mulheres que estão nesse grupo Resgate de Mulheres Improváveis, Senhor. Apresento, Senhor, meu Deus, as que têm familiares que estão enfermos. Senhor, nesse momento eu apresento meu filho, meus 2 filhos, Senhor, meu Deus, que estão enfermos. O meu filho Diego, Senhor, meu Deus. O meu filho Davi.
Ah, papai querido, somente o Senhor para operar milagre na vida deles, mas eu creio no Deus vivo que eu sirvo, que o Deus que eu sirvo tem um propósito em nossas vidas. Senhor, também te apresento meu filho Daniel, minha nora Stephanie, Senhor. Pai querido que estás no céu, apresento o meu lar, a minha família, apresento as pessoas próximas de mim, as que estão longe de mim, apresento a minha parentela, Senhor, apresento essas mulheres que no qual eu conheço lá do Brasil, as que eu não conheço também, Senhor. Apresento as mulheres aqui de Portugal que tive a oportunidade de estar conhecendo, apresento também, Senhor, as mulheres de Angola, Senhor meu Deus. Oh, Pai eterno, misericordioso, Tu és o único merecedor de toda honra, toda glória. Papai, a nossa esperança é o Senhor. O Senhor é o meu socorro, bem presente na angústia. E eu peço, Senhor meu Deus, visita, papai querido, cada mulher que necessita, Senhor, dai a ela segundo a sua necessidade, Senhor. Se for cura, Senhor, libera cura, libera o bálsamo da cura, o sangue de Jesus sobre a vida dessas pessoas. Senhor, meu Deus, se for libertação, liberta, salva, Senhor, porque o Senhor és o único que pode fazer isso. Meu Pai querido, se for portas abertas de trabalho, Senhor, legalização, documentação, visto, Senhor, meu Deus. Sabemos que o Senhor é o Deus de providência, o Deus que nós servimos, é o Deus único, verdadeiro, maravilhoso de nossas vidas. Pai, eu te entrego em suas mãos e te agradeço por essa oportunidade que tive para com o Senhor. Senhor, levanta-nos, Senhor, meu Deus, tira de nós, Senhor, aquele peso do passado, tira o apego do passado, Senhor meu Deus, que nós não sejamos como a mulher de Ló, Senhor, que nós sejamos como as mulheres obedientes da Bíblia, mas que as que não têm, Senhor meu Deus, legado para nós, que nós não pegamos como exemplo, Senhor, que nós nos libertamos em nome de Jesus. Amém. Graças dou ao meu Deus por essa oportunidade. Agradeço a todas em nome de Jesus. Amém.